Vamos lá, segundo ano, professor Vinícius Leão aqui na área. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a Revolução Francesa. Bom, na aula passada nós vimos as causas deste processo revolucionário, alguns aspectos históricos dos primeiros períodos deste processo revolucionário, e hoje nós vamos finalizar. A última fase da Revolução Francesa, antes do Império Napoleônico, é uma fase chamada de Diretório. A fase do Diretório durou 5 anos e se caracterizou pela ascensão da alta burguesia, os girondinos ocupando o poder. Recebeu esse nome porque vão fazer parte aí 5 diretores governando a França neste momento. Eles eram inimigos dos jacobinos e o seu primeiro ato no governo foi revogar todas as medidas que eles, os jacobinos, haviam feito durante sua legislação. Os girondinos atraíram assim a antipatia da população ao revogar o congelamento dos preços, que foi uma medida lá dos jacobinos no período do terror. Vários países europeus, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França, a fim de conter os ideais revolucionários. A própria nobreza e a família real no exílio buscavam organizar-se para restaurar o trono. Tá? Eles nunca entregaram o jogo, não. Diante dessa situação complicada de crises internas e externas, o diretório recorreu ao exército na figura do jovem e brilhante general Napoleão Bonaparte para conter os ânimos dos inimigos. Cheio de moral, Napoleão Bonaparte vai dar o golpe do 18 Brumário, onde ele vai instaurar na França o fim do diretório e vai instalar o consulado, o governo mais centralizado que traria paz. A França teria sucesso por alguns anos, né? Em 10 anos, de 1789 a 1799, a França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. A aristocracia deixou de existir, a França entra aí no capitalismo, tá certo? A burguesia, a alta burguesia vai tomar o poder, tá? E por volta de 1803 nós vamos ter início às famosas guerras napoleônicas, conflitos revolucionários imbuídos dos ideais de Revolução Francesa, que teve como protagonista o nosso querido Napoleão Bonaparte. Bom, o Napoleão Bonaparte vai simplesmente tentar espalhar por toda a Europa esses ideais revolucionários, tentando acabar aí com o antigo regime nos outros países também. É tipo como espalhar a boa semente dos ideais revolucionários para os outros países. Vamos entender um pouco mais agora sobre este período do Império Napoleônico, Napoleão no poder. Ele vai se sobrepor aos outros cônsules e vai acabar formando seu próprio império. Bom, Napoleão Bonaparte vai ser o primeiro cônsul, autoridade máxima, e daí para ser imperador é um pulo, né? Ele vai começar o seu império em 18 de maio de 1804, vai terminar em 14 de abril de 1814, então vão ser 10 anos aí. Essa forma de governo foi instituída após a nomeação de Napoleão Bonaparte como imperador dos franceses por um plebiscito, tá? Em 1804. Em 2 de dezembro do mesmo ano, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador na famosa cerimônia na Catedral de Notre-Dame, em Paris, onde esteve presente o Papa Pio VII. Bom, entre as realizações do nosso primeiro império francês napoleônico, nós vamos ter o quê? A expansão do território e das ideias liberais para os outros países. O império foi o auge da carreira do jovem general Napoleão Bonaparte. Ele se destacou, Napoleão Bonaparte, por defender a França ali na década de 1790 contra os impérios austríacos e prussianos. Tá? O império foi uma forma de garantir os ideais revolucionários e colocar a soberania popular ainda vigente. Então ele tinha muita fama entre o povo francês, Napoleão Bonaparte. E agora, gente, nós vamos falar
sobre o bloqueio continental. O Napoleão Bonaparte, ele resolveu atacar sua maior inimiga na época. Era a mais poderosa nação do ponto de vista econômico, a Grã-Bretanha. Ele tentou atacar a Grã-Bretanha diretamente através de uma invasão marítima, porém ele foi derrotado. Essa batalha ficou conhecida como Batalha de Trafalgar, em 1805. Porém, mesmo derrotado, ele não vai desistir da guerra. Perde uma batalha, mas não quer perder a guerra. Para isso, ele vai fazer o quê? Ele vai perceber que não tem condições de invadir o país através da sua marinha. Então ele vai tentar destruir a Inglaterra pelo estrangulamento econômico. Aí ele vai criar em 1806 o famoso bloqueio continental. O que consistia o bloqueio continental? Consistia em vários países se recusando a cumprir a ordem de comercializar com a Inglaterra. Era basicamente a França obrigando os países europeus a não comercializarem com o Reino Unido. Aquele que desobedecesse seria invadido pelo exército francês. É interessante isso porque foi a partir daí que Portugal teve um abalo no seu sistema de governo. Por quê? Porque Portugal não vai aderir ao bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, e nós vamos ter a partir daí a influência na nossa história do Brasil a partir desse evento histórico. Por quê? Diante da invasão francesa, Dom João transferiu a corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808. Então esse é um ponto muito importante, talvez seja o mais importante para destacar nessa aula de hoje. Porque a partir do bloqueio continental é que nós vamos ter a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Mas nós vamos ter nessas invasões francesas das outras nações que não queriam se igualar à França, que não queriam obedecer à França, nós vamos ter basicamente a França sendo derrotada, né? A expansão do Império Napoleônico, a expansão que ele tanto queria, vai encontrar forte resistência, principalmente na Rússia, onde vai ser derrotado em Moscou em 1812. Napoleão Bonaparte não conseguiu conter as rebeliões que apareciam em diferentes partes do seu domínio, além de perder para outros exércitos, como a Rússia. Aí o que vai acontecer? Em 6 de abril de 1814, ele vai abdicar do trono. Ele vai para a ilha de Elba, se exilar lá na costa italiana, mas rapidamente ele consegue fugir de lá e voltar à França liderando um grande exército. É o famoso governo dos 100 dias, que ele vai tentar retomar o seu poder. Só que ele vai entrar em uma outra guerra em 1815 e vai perder essa guerra, sendo preso e exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, uma possessão inglesa, onde ele vai morrer, tá certo? 1815 nós vamos ter aí a morte de Napoleão Bonaparte, galera. Bom, com a morte dele, nós vamos ter a formação do Congresso de Viena. As nações europeias vão se reunir na cidade de Viena com o objetivo de restabelecer o antigo regime e as novas fronteiras europeias, conforme os desejos da Grã-Bretanha, Áustria, Prússia e Rússia. Estas nações vão fazer um pacto conhecido como o Pacto da Santa Aliança. O encontro começou em 1814, após a Batalha de Leipzig, mas foi interrompida com a volta de Napoleão à França. Tá certo? Então, mas é só após a derrota definitiva de Napoleão em Waterloo em 1815 que o Congresso de Viena vai restabelecer aí a restauração monárquica do antigo regime, até mesmo na França e nos outros países também, tá? As nações que venceram a França restauraram as antigas monarquias que tinham antes de serem derrubadas pelo exército de Napoleão Bonaparte.
A Espanha vai voltar a reinar com Fernando VII, a dinastia de Orange-Nassau retorna aos Países Baixos e a própria França vai iniciar um novo reinado com Luís XVIII, tá? Da dinastia aí dos Bourbon, que eram da época da Revolução Francesa. Porém, tudo mudou com a Revolução Francesa. Apesar do triunfo do conservadorismo sobre o liberalismo, a Europa vai ser sacudida por uma série de revoluções burguesas nos anos seguintes. Não dá mais para voltar como era antes. Porque com a Revolução Francesa, com o Império Napoleônico, os ideais liberais vão estar tão inerentes ao sistema administrativo, político e econômico que a burguesia não vai abrir mão mais desse establishment. Bom, pessoal, era isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.